Estamos começando mais uma edição da Sessão TV Atende. A nossa convidada de hoje é a nutricionista Mariana Dauava. Mariana, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Muito obrigada. Mariana, a gente percebe que existe uma preocupação muito grande dos pais em relação à alimentação dos seus filhos. Uma má alimentação pode prejudicar desde o mal-estar até o desenvolvimento da criança? Sim, se a criança ela come muito pouco, né, ela se torna uma criança desnutrida, ela pode ter uma dificuldade no crescimento, uma diminuição na cognição também que vai atrapalhar no futuro, uma diminuição também das funções cerebrais. Então ela se torna uma criança mais apática, cansadinha, e também tem a relação com a obesidade. A criança que come demais no futuro, ou até mesmo durante a infância, ela pode desenvolver algum tipo de doença crônica, como diabetes, hipertensão ou colesterol alterado. Essas doenças que você citou, elas já podem ter ligação com a infância de uma má alimentação? Sim. A criança, quando ela é exposta muito cedo a alguns alimentos ricos em açúcar, em sódio, em excesso, pode acontecer sim. No caso, o que seria uma alimentação ideal para uma criança hoje? Uma alimentação rica em nutrientes, né, baseada necessariamente em legumes, frutas, verduras, carnes e ovos, né, os cereais também, e que sejam estimulados desde a infância mesmo, a partir da introdução alimentar, quando a criança sai do aleitamento materno e começa a se alimentar com alimentos mesmo. Quando as crianças, eu não quero isso, não quero uma fruta, não quero esses alimentos. Tem uma maneira de introduzir isso e colocar isso no dia a dia delas? Tem. A gente tem que entender também que a criança ela não conhece esses alimentos. É a primeira vez que ela está vendo aquilo. Então a gente tem que apresentar de formas diferentes para ela. Um dia a gente pode fazer cozido, outro dia grelhado, outro dia oferece cru, ou em forma de alguma preparação, por exemplo, um bolo ou uma torta, alguma forma diferente que tenha aquele alimento, para observar se ela realmente não gosta ou se é aquele modo de preparo específico. Mas é importante que as crianças comam de tudo. Sim, um pouquinho de cada coisa, de legumes, de verduras, porque se a gente retira principalmente um grupo alimentar específico, ela vai ter uma deficiência de nutrientes no futuro. Essa deficiência no futuro que você falou pode prejudicar na adolescência, na vida adulta? Faltar alguma coisa no crescimento ou... Sim, pode. A criança, ela pode, como eu falei anteriormente, ela pode sim ter uma dificuldade no crescimento. A gente observa que aquelas crianças que têm um pouco de desnutrição, elas são mais baixinhas, mas geneticamente elas deveriam ser mais altas, mas por conta da deficiência do nutriente, ela acaba não crescendo. Às vezes a criança vê o pai comendo aquela comida colorida, mas assim, não é ideal para a criança, uma alimentação mais pesada. Isso também pode influenciar? Pode. Os pais, eles devem ser exemplo para as crianças, né? Se a criança, ela, em casa, os pais obrigam ela a comer algum tipo de legume ou verdura, que seria o ideal, mas os pais não comem, a criança vai notar que aquilo não é tão interessante, porque senão os pais também estariam comendo. Então, os pais têm que ser o espelho para as crianças mesmo. No caso daquela criança que ela não tem fome, eu não quero, e o pessoal brinca, né? Passa o dia inteiro aí com um danoninho, ou com até mesmo um chocolate. E aí? Então, a gente tem que estimular a criança a consumir os alimentos in natura, né? Que são as frutas, os legumes que são mais saudáveis. E não oferecer tanto para a criança os industrializados. Né, porque esses industrializados, eles vão retirar a fome da criança mesmo. Um pouquinho que elas comerem ali já vão estar saciadas. E isso não é interessante por conta da deficiência de nutrientes mesmo. É correto fazer negociação com a criança? Olha, se você não comer, não tem televisão. Se você não comer, não tem celular. Se você comer, eu te dou um sorvete, eu te dou um doce. A gente não pode trabalhar na forma da ameaça e nem da negociação, né? A gente tem que sempre ir observando como que a criança reage. Por quê? Se a gente fala para ela, se você comer esse brócolis, você pode comer um doce depois, ela vai entender que aquele doce
é tão gostoso, então brócolis é ruim, porque para eu ganhar uma coisa gostosa, aquilo não é tão bom. Então a gente tem que ir estimulando mesmo de uma forma que ela goste, apresentar os novos alimentos para a criança, explicar para a criança de onde vem aquele alimento. A gente pode colocar até a criança na cozinha também, para ajudar na preparação, né? Porque a criança gosta muito de ajudar. E às vezes ajudando no preparo, lavando uma alface, mexendo um bolo, ela começa a abrir o olhar para os novos alimentos. Uma criança que tem uma alimentação não adequada, ela pode não ter durante o dia, tem aquela canseira, aquele mal-estar, você não vê aquela animação, aquela energia que deveria nela. ter, né, toda criança. Ela pode ter, sim, fadiga, né, e a deficiência de nutrientes pode levar a criança a ter uma anemia. E isso também deixa ela um pouquinho mais apática e cansadinha. No caso, quando inserir alimentos industrializados, teria uma idade que seria considerado? Tem casos aí de bolachas, de doces, próprio refrigerante, que não é uma coisa... Tem uma certa idade, a partir de tantos anos pode, mas moderado. O Ministério da Saúde, ele recomenda que não ofereça açúcar para a criança antes dos 2 anos de idade. Né? Porque é nesse momento que a criança está descobrindo os alimentos, ela está criando o hábito dela saudável, e isso é refletido na vida adulta. Então, não é interessante oferecer para ela esse tipo de alimento, e a criança também não sente vontade, porque nós não nascemos com paladar pro doce, né? Pro açúcar. Ele é introduzido na nossa vida. Então, o ideal é até os 2 anos de idade oferecer somente alimentos que sejam naturais. Mas quando inserir esses alimentos, tem restrição? Tem que ter restrição? Sim, a gente tem que ter uma forma correta de introduzir esses alimentos. Por exemplo, uma pessoa adulta, quando vai fazer algum tipo de dieta, reeducação alimentar, retira esses alimentos da rotina, os industrializados, refrigerantes, doces. Então, por que oferecer para as crianças que estão na fase de crescimento? Então, o que serve para o adulto também para a criança. Oferecer sempre com algum tipo de restrição, só no final de semana, um docinho, e não deixar à vontade. Você percebe hoje que as crianças elas estão procurando essas comidas industrializadas, salgadinhos, bolachas, e deixando o tradicional de lado? O que você percebe no dia a dia? Ou ainda está meio a meio? Ou está ao Não, contrário? a procura por industrializado é muito maior. Quando os pais levam as crianças no mercado, por exemplo, é no corredor dos doces que eles fazem a festa. E aí tem que ter a consciência dos pais também de comprarem uma quantidade menor ou não comprar, né? De vez em quando, oferecer para a criança, se ela gostar muito. Tem que ter essa consciência também. O certo é uma alimentação ideal mesmo, com legumes, verduras, frutas, para ela ter um bom desenvolvimento. Exatamente. E não ter prejuízo no futuro. Isso. Porque a gente vive hoje um mundo com muita obesidade, né? E isso é refletido por conta da infância. Uma criança que foi exposta muito cedo a determinados alimentos industrializados, que não teve essa consciência dos pais de oferecerem pouco ou de não oferecerem durante a adolescência, ela vai ser refletida na vida adulta. Tá, joia. Gostaria de agradecer a tua participação. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada. Conversamos hoje na sessão TV Atende com a nutricionista Mariana Dauava.